Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre aquele que veio a suceder a rainha Atalia como o rei de Israel, o menino Joás, que, como a gente viu, assumiu o trono aos 7 anos de idade. Aqui há um detalhe interessante, porque é óbvio que uma criança de 7 anos não tem condições de governar sobre um país inteiro. Então, o que o texto bíblico vai dizer é que foi colocada uma pessoa para ser o conselheiro de Joás, assim que ele assumiu o trono de Judá. E essa pessoa foi o sacerdote Joiada. Joiada, segundo o texto bíblico, era uma pessoa muito sábia, viveu até os 130 anos de idade, e ele foi o principal conselheiro de Joás no início do seu reinado. E o que o texto bíblico vai dizer é que Joás ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor enquanto Joiada viveu. O texto bíblico vai dizer que ele vai fazer uma grande conclamação para que o povo desse ofertas para a reconstrução do templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém, segundo o texto bíblico, havia ficado deixado de lado e havia sido dilapidado durante os reinados de Jeorão e de Acasias e de Atalia. Então, Joás ele reconstrói o templo, e o texto de 2 Crônicas vai dizer que o templo ficou ainda mais forte do que anteriormente, ou seja, o trabalho foi tão bem feito que ele ficou provavelmente ainda mais bonito, mais sólido. E Joás ele conseguiu permanecer nos caminhos do Senhor enquanto Joiada viveu. No entanto, quando Joiada vem a falecer aos 130 anos de idade, o texto bíblico vai dizer que no momento em que ele morre, o povo se desvia. E aí eles começam a adorar outros deuses. O texto bíblico vai falar na deusa Aserá, que era uma divindade relacionada com as estrelas, com os céus, é chamada de rainha dos céus. Né? E aí o texto bíblico vai dizer que Deus vai se irar do povo por conta disso, envia profetas para alertar o povo. Inclusive Deus manda Zacarias, filho de Joiada, para que ele viesse a alertar o povo dos seus pecados. Só que o povo não só não aceita as palavras de Zacarias, como apedreja e mata Zacarias. E aí, por conta disso, Deus resolve exercer a sua ira sobre o povo, enviando o rei Azael da Síria. E esse rei ele invade a região de Judá e destrói, vai destruir todas as cidades ao seu redor e começa a enviar os espólios para Damasco, na Síria. Nessas batalhas que acontecem, Joás acaba ficando gravemente ferido, ele é levado de volta para Jerusalém e acaba sendo executado pelos seus servos, por 2 de seus servos. E esses desvios que vieram acontecer depois da morte de Joiada fizeram com que ele ficasse tão impopular, Joás ficasse tão impopular, que ele não foi sepultado junto com os seus antepassados. E no seu lugar entra o rei Amazias, seu filho Amazias, que vem a se tornar o novo rei de Judá. Então, aqui, tanto no caso do rei Joás, quanto no caso do rei Azarias, que a gente vai ver daqui a 2 vídeos, nós temos uma situação bem interessante. São pessoas que entendem em um dado momento que para poderem ter uma vida interessante, que possam meditar melhor sobre os caminhos que elas devem adotar, elas resolvem ter conselheiros para vir a ajudá-los na sua caminhada. E quando a gente fala de discipulado nas igrejas, geralmente você tem um relacionamento de uma pessoa nova na fé, que a gente chama de discípulo, uma pessoa recém-convertida, com uma pessoa mais experiente, um mentor, um discipulador. Eu particularmente não gosto do termo discipulador, eu prefiro o termo mentor, porque tem mais a ver com esse relacionamento. Hoje o termo discipulador traz uma carga hierárquica trazida pelo modelo moderno de crescimento de igreja, do qual eu não concordo e eu não vejo um embasamento bíblico para isso. O termo mentor ele já é um termo que está mais entendido
nessa dinâmica de relacionamento hoje em dia como sendo uma pessoa que aconselha, uma pessoa que orienta, mas que não manda, né? Então eu particularmente prefiro esse termo. Então a verdade é que quando a gente vive as nossas caminhadas, quando a gente vai dar alguma virada na nossa vida e a gente entra em alguma seara que a gente não está acostumado, seja no mercado de trabalho, quando a gente começa a trabalhar, seja quando a gente resolve criar uma família, ou quando a gente se converte, a gente entra para uma igreja, é sempre bom a gente ter pessoas mais experientes que possam nos ajudar tirando as nossas dúvidas sobre como a gente deve agir sob determinadas condições. E, geralmente essa mentoria ela é desempenhada pelos nossos pais ou nossas mães quando a gente se casa, ou quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai para a universidade, etc. Mas no ambiente espiritual, essa mentoria ela também pode ser exercida por pessoas mais experientes na fé, pessoas como pastores, ou como diáconos, ou como líderes, ou pessoas que têm uma vivência maior na fé cristã. O que a Bíblia vai nos mostrar é que é positivo ter esse relacionamento. O próprio Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, ele deu uma ordem para eles quando ele estava, já havia ressuscitado, estava pronto para ascender aos céus, para que os discípulos fizessem novos discípulos. Né? Que esse relacionamento de orientação, de vida, de comunhão, de ensino permanecesse, né? E que fosse dado prosseguimento. Então, o que fica para nós é a importância de nós termos mentores nas nossas vidas, pessoas com quem a gente possa contar para a gente poder abrir os nossos corações, tirar dúvidas, pedir sugestões, visões sobre o que caminho que a gente deve seguir, para que a gente possa ter ideias de como agir quando determinadas situações surgirem. A Bíblia fala que quando a gente anda sozinho, a gente é frágil, mas que quando você tem um cordão de 3 dobras, esse cordão ele é muito mais sólido, ou seja, quando a gente anda acompanhado, as chances de nós virmos a ter problemas é muito menor. Então fica a dica, para que você ainda não tiver, que você busque um mentor ou mentores que venham a ajudá-lo, com pessoas com quem você possa contar na hora que você tiver uma dúvida, tiver um problema, se você precisar de um ombro amigo, e que possam vir a te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Paz e graça. Que Deus os abençoe.